Bom dia a todos. E eu, primeiramente, gostaria de agradecer muito a oportunidade, o convite de estar aqui, nesse espaço, podendo estar conversando com vocês sobre uma temática de grande valia, que foi o convite que foi me dirigido para conversar com vocês sobre a importância do equilíbrio emocional no trabalho. Primeiro, é uma oportunidade que vai bem na contramão do que acontece geralmente no dia a dia. Não se fala muito sobre aquilo que gera obstáculos, sobre as coisas que não vão bem. Então, ter a possibilidade de falar sobre a importância do equilíbrio, não tem como a gente também não mencionar sobre o que gera desequilíbrio. Então, poder falar hoje é realmente de grande valor. É como se fosse plantada uma semente, mais uma, que gera essa possibilidade de estarmos discutindo sobre temáticas importantes no dia a dia, nas empresas, nos lugares onde nós desempenhamos as nossas funções. Para tratar da importância do equilíbrio emocional, eu vou trazer algumas referências e vou partir de alguns fatores externos, ou seja, eu vou estar trabalhando com alguns elementos que acontecem no nosso dia a dia e que não tem como deixar de serem absorvidos por nós, o que faz com que fatores internos, ou seja, elementos da nossa subjetividade, sejam acionados. E são esses elementos que vão fazer com que os nossos posicionamentos se inscrevam cotidianamente. Também a gente vai poder estar abordando o que é isso, que dá para entender como equilíbrio emocional. Eu vou trazer uma visada a partir da psicanálise de orientação lacaniana, que é a formação que eu tenho, no que eu me embaso e na orientação que eu faço uma formação continuada. Aí, para que a gente possa entrar nas contribuições do equilíbrio emocional no trabalho, no nosso dia a dia. E eu vou estender um pouco que não se trata só do trabalho, se trata das contribuições na vida. Então, é esse percurso que eu pretendo seguir com vocês no decorrer desses minutos. Bom, é só ligar a televisão, acessar a primeira página numa internet, ligar o rádio e conversar com quem está mais próximo, que vai estar falando sobre a situação econômica, política, na qual nós estamos inseridos hoje. É um assunto que está muito em voga e que tem afetado diretamente o nosso dia a dia. Então, não tem como não tratar de fatores externos ao procurar focar na questão do equilíbrio emocional. Então, dentre esses fatores externos, nós temos verificado muito algumas situações que estão, sim, trazendo grandes complicações para o equilíbrio emocional. As demissões, seja pela via de programas de demissões voluntárias ou não, elas enfatizam constantemente a situação em que nós nos encontramos, de não poder sustentar o que até então essas empresas vinham prezando. Junto com essas demissões, vem explicitamente a redução de custos. Isso aí é algo muito frequente de a gente ouvir falar e que gera muita instabilidade para as pessoas que estão no exercício das suas funções. As reduções, elas impedem que projetos, programas, enfim, funções sejam sustentadas em determinadas empresas, gerando muita instabilidade, muita insegurança e também fazendo com que novas expectativas, novos programas venham a se efetivar. Então, ela não só essas medidas de contenção de gastos não só influenciam no que já acontece, como atuam nas outras expectativas, nas perspectivas futuras que alguns, enfim, já vinham tendo
para o exercício da sua função. Junto com isso, a gente também vê cotidianamente acontecendo muitas substituições de categorias. Né? Quando eu falo de categorias, eu estou falando de algumas profissões que vêm sendo substituídas por outras que têm algumas semelhanças, mas que são focalizadas essas substituições fundamentadas principalmente em função da redução de custos. Isso tem gerado muita angústia, muita irritabilidade, muitos desempregos, situações que na clínica aparecem com frequência como queixas. E um ponto que eu tenho escutado muito, né, a minha formação, meu trabalho atual é muito em cima da clínica, e eu tenho escutado muito a falta de visibilidade de alguns em relação aos riscos que algumas dessas substituições podem estar efetuando. Então, esse é realmente um ponto que tem me chamado a atenção. Claro que a gente pensa nas demissões que estão aí no dia a dia, as reduções de custo. Agora, essas substituições, elas também fazem parte da nossa realidade hoje. E isso tem gerado um mal-estar, assim, avassalador em algumas categorias. Um outro ponto que tem sido bastante divulgado são as redes de relacionamento. Por certo, formas de comunicação têm vindo para facilitar muito a interação entre as pessoas. Isso é de grande valia, estreita as fronteiras, diminui as fronteiras, estreita os relacionamentos, mas quando essas redes de relacionamento são tomadas como imperativos, de forma categórica, elas trazem também grandes prejuízos. Do que é que eu estou falando? Quando as pessoas se veem impulsionadas a responder naquela hora, não podendo esperar minimamente para dar o retorno, tem que estar plugada, como se diz, por uma quantidade enorme do período de trabalho, né? O quanto isso traz a necessidade daquela pessoa responder às demandas diretas que vêm até essas pessoas de imediato. Então, a possibilidade de poder restringir um pouco, dando alguns limites, tem sido algo impensável para alguns. Elas entram nessas redes e tendem a ficar continuamente, né, tendo que responder naquele momento a tudo que vem sendo solicitado. Um outro ponto que também tem me chamado a atenção é o investimento continuado na formação profissional. Em tempos de crise, isso tem se tornado ainda maior. Claro que é necessário, é de extrema valia, né? Mas isso requer um investimento financeiro, um tempo e também a possibilidade da pessoa ver aonde que ela está investindo o seu tempo e o seu dinheiro. Para isso, ela precisa selecionar os seus focos de interesse, o que ela deseja atingir com isso. E muitas vezes, diante de todos esses fatores externos, ela não tem nem condições emocionais para poder fazer esse direcionamento tão fundamental nesse momento. Então, levando em conta esses fatores externos, a gente pode começar a pensar que, à medida que cada um de nós se depara com esses, dentre outros fatores externos, algo do nosso posicionamento é acionado. Nós precisamos responder a isso de alguma maneira. Eu não vou entrar aqui com respostas vindas de situações mais complicadas, por conta de estruturas emocionais mais sérias, né, difíceis, como alguns transtornos, quadros de depressões, casos de psicose. O que eu vou tratar em termos de respostas de posicionamento subjetivo é a partir de exemplos que eu absorvi da clínica
de pessoas que são consideradas normais. Eu vou elencar alguns desses fatores internos e pensando nessas pessoas que estão aí no dia a dia. Aí cada um de vocês comecem a pensar se a gente estivesse tratando de pessoas com comprometimentos mais sérios, para cada um pensar na amplitude que essas dificuldades poderiam ter. Eu vou tratar do que há de mais leve. Cada um imagina o que pode vir além se a gente pensar nos outros grandes transtornos. Primeiro ponto que eu resolvi destacar é a angústia. A angústia é um sinal que não engana. Essa definição de angústia, ela foi dada por um grande psicanalista francês, Jacques Lacan. Ele escreveu um seminário sobre a angústia, para falar desse afeto que orienta os psicanalistas. Orienta de que modo? Que a partir do momento que a gente considera em cada sujeito a presença da angústia, a gente tem condições de se encaminhar para ver o que está atrás dela. Só que a gente vive um momento em que a sociedade quer mais tamponar a angústia. Quantos de vocês já se depararam com vários artifícios da atualidade, vários gadgets, como a gente diz, para atingir a felicidade plena, para atingir um bem-estar, né? Ou seja, vários recursos para tentar tamponar aquilo que incomoda. Claro que os gadgets são interessantes, as estratégias que a gente se utiliza para cada vez estar melhor, tem uma boa intenção nisso, só que tamponar o mal-estar que cada um sente é perder a chance de verificar o que é que está incomodando, para que a gente possa chegar na causa disso. Então, a angústia, ela tem sido um fator bastante presente na clínica. No trabalho, ela repercute de um modo muito desorientador para o funcionário, para aquele que está desenvolvendo suas funções, porque ela simplesmente faz a pessoa se desconcentrar e não estar focada naquilo que cabe naquele momento. Além da angústia, a intolerância diante dos limites. Em função do que a sociedade preconiza, nós precisamos ser o melhor, fazer acontecer a função que a gente desempenha o mais rápido possível, sem falhas. É isso que faz parte do ideal do humano, né? E quanto mais esse ideal toma tamanho, toma uma dimensão maior, maior também vai ser a dificuldade de se tolerar os limites. Por exemplo, tolerar que aquela porta, para ela poder funcionar, vai ser preciso mostrar alguma coisa, perder um certo tempo, enfim, ela, como nós vimos nos vídeos anteriores, né, isso daí para alguns é insuportável. Porque a perspectiva é chegar no local, fazer o mais rápido e voltar para fazer o resultado acontecer o melhor em menos tempo. Quando há alguma coisa que gere um obstáculo nisso, que a gente está programado para fazer, tem perspectiva para que aconteça, isso daí desestabiliza muita gente. Então, a intolerância diante dos limites, diante dos obstáculos, elas têm sido cada vez mais frequentes. Daí, não é de estranhar que a irritabilidade apareça, sob várias formas, né? As autoagressões, as heteroagressões, que estão cada vez em dimensões maiores. Então, esta irritabilidade, ela tem se expressado com muita frequência e em proporções cada vez mais violentas. Eu estive ano passado nesse evento falando sobre a questão da violência. Então, realmente é uma temática que anda de mão dada, infelizmente, com a atualidade. Um outro ponto que me chama a atenção
é a dificuldade de separar o que é seu do que é do outro. Mas o que é isso? Quanto menor for o autoconhecimento, maior é a chance da gente confundir o que é meu com o que é do outro. Por quê? A tendência do humano é agir com uma boa intenção dirigida ao outro, mas fazendo para o outro conforme os seus próprios princípios, conforme os seus próprios interesses. Daí não é de estranhar que ouvirmos, né, expressões, puxa, eu estou querendo fazer o melhor e você ainda vem reclamar. Mas a possibilidade de nós nos depararmos com os nossos limites, com as nossas possibilidades, com o nosso potencial, podermos nos ver, isso traz a chance que a gente possa se separar do outro e ver o que realmente é do interesse, é da necessidade do outro naquele momento. Quando isso não acontece, quando essa confusão se instala, situações bastante complicadas também se inscrevem. E um outro ponto que está bastante presente na atualidade, em função das muitas redes de relacionamento, que atingem também os aspectos profissionais, né, o campo profissional, diz respeito à exposição. Então, quanto menos se conhece, maiores são as chances de se expor em locais inadequados, com pessoas que não caberiam, né? A gente viu um exemplo aí que o senhor João mencionou de uma pessoa que se despe, né, no local inapropriado. Então, a gente pode ver a exposição do próprio corpo, assim como a exposição de situações pessoais que acabam intervindo no trabalho. Seja pela via das redes de relacionamento, quantos casos nós não pudemos já presenciar de pessoas que tiveram suas imagens divulgadas de modo inadequado, né? Enfim, então esses elementos internos, seja pela via de posicionamentos ou de afetos, eles são sinais. Sinais do quê? De que não está havendo um equilíbrio entre um encontro de elementos externos, de fatores, situações externas, com o posicionamento que alguém está tendo. Mas o que então a gente pode entender como equilíbrio? Equilíbrio emocional. Eu vou trazer uma construção que eu acabei fazendo de um modo bastante simplificado, a partir da psicanálise de orientação lacaniana, para que a gente possa falar, tratar um pouco sobre o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional é a possibilidade, ele é apresentado, esse equilíbrio emocional, quando a gente vê em cada sujeito a possibilidade dele saber fazer o melhor possível diante dos obstáculos, diante do inesperado, diante daquilo que falha. Então, se a gente pensar que é um saber fazer, é um saber bem fazer, mas considerando o possível e não o ideal. Considerando que a vida apresenta para nós isso cotidianamente, vários obstáculos. E nem sempre são só obstáculos, são simplesmente contingências. Aconteceu, aquilo que a gente, diante daquilo a gente diz, bom, aconteceu, e que se inscreve como algo diferente do que a gente estava esperando, do que a gente estava idealizando. Então, de alguma maneira, ela rompe, essas situações inesperadas rompem com as nossas expectativas, com os nossos ideais, e a possibilidade de sabermos bem fazer com o melhor possível, isso aponta um equilíbrio emocional. Como é que a gente pode
ir galgando para atingir esse equilíbrio emocional? Eu vou falar, claro, a partir da minha própria experiência, da orientação que eu tenho, que é com base na psicanálise, e no meu cotidiano, que é levando adiante muitas análises pessoais de várias pessoas. Então, se a gente começa a pensar que esse equilíbrio ele precisa ser construído, porque não é natural do ser humano apresentar-se de modo mais equilibrado, o natural da gente é se desestabilizar diante dos obstáculos, é sofrer com os limites, é querer tamponar as dificuldades. Então, a gente pode começar a pensar que precisamos construir esse equilíbrio emocional. E uma forma da gente construir é pela via de uma análise pessoal. Lidando com pessoas ditas normais, mas que têm impasses na vida, é comum eu me deparar com pessoas que se apresentam de início com vários exemplos de situações que, no final das contas, geram muito mais sofrimento do que satisfação, situações e encontro com pessoas que geram esse sofrimento e dos quais elas não entendem nada, não sabem por que acontecem, mas já de início apontam. Sempre tem algo da essência que se apresenta nessas situações cotidianas, vividas e que geram sofrimento, e repetições das quais elas não sabem nada. E um outro ponto que me chama muito a atenção é que, normalmente, são os outros, as situações, e nunca a própria pessoa se colocando como aquela que, não sabe fazer com o que acontece. É o outro que não soube compreender, foi o outro que não agiu de um modo adequado, foi a situação inesperada que a pegou sem preparo, enfim. Os argumentos são muitos, né? Mas, primeiro ponto, então, a gente começa verificando qual é a parte de cada um nisso tudo. É preciso ver, é preciso compreender o que está por trás desses afetos, das angústias, das ansiedades, das irritabilidades, para que a gente possa, então, começar a perceber qual é o jeito que essa pessoa tem e que se repete na vida dela, nas várias situações, nos vários modos que ela apresenta ao se posicionar na vida. Então, é por esse encaminhamento que a gente pode também ir concluindo quais são os caminhos que essa pessoa tem tomado, identificada aqui, a quem, né, que história de vida essa pessoa teve, para que a gente possa construindo esse autoconhecimento. É isso que vai proporcionar para a pessoa a possibilidade dela lançar mão de noções de limites e outras contribuições que o equilíbrio emocional pode gerar. Porque, no final das contas, o que se visa é poder saber fazer o melhor possível diante do que acontece. Em relação à importância de saber fazer diante do que falha no trabalho. Não dá para a gente separar muito só o trabalho, porque o posicionamento que uma pessoa tem é um posicionamento que ela vai ter no trabalho, na vida dela. Se é uma pessoa que apresenta dificuldade de lidar com limites, isso vai aparecer em qualquer lugar, inclusive no percurso da análise. Então, mesmo que a gente esteja num contexto mais protegido, que é numa sala de análise, ali vão aparecer os modos como aquela pessoa atua, né? E a forma como ela tenta se virar na vida. Não é ruim, não é bom, não é por essa via que a gente vai, mas é o jeito possível dela se virar na vida. E é nesse jeito que, no final das contas, gera muito mais sofrimento do que satisfação, que a gente vai precisar atuar. Primeiro ponto, que demonstra a possibilidade que essa pessoa está tendo de apresentando um equilíbrio emocional, é a possibilidade de escutar o que vem do outro.
essa separação do que é seu e do que é do outro. Isso traz, à medida que a gente vai podendo perceber esses sinais, né, isso traz a possibilidade da gente discriminar quem realmente está tendo um bom encaminhamento ou não no trabalho e na vida. Né? Muitas vezes a pessoa quer fazer o melhor possível, mas acaba se confundindo. Então, essa possibilidade de separar é que traz essa chance de verificarmos esse bom encaminhamento. A tolerância frente às diferenças. Se a gente parte de que, não se conhecendo, a gente caminha para agir com o outro como a gente, conforme os nossos próprios interesses, então é comum a gente não tolerar as diferenças. Por quê? Porque se o outro tem um modo diferenciado de se colocar na vida, isso vai gerar uma certa repugnância da nossa parte. Porque muitas vezes essas diferenças tocam alguns pontos de falhas nossos, alguns pontos de dificuldades da nossa parte. Então, saber tolerar as diferenças, isso contribui no trabalho muito para que a gente possa verificar qual é o andamento que o outro tem, qual é o tempo que o outro precisa para poder desenvolver determinada função. Qual é o modo que ele encontrou para sair daquela dificuldade, ao invés de querer formatar o outro dentro das nossas próprias perspectivas. Né? Então, essa tolerância vai gerar ganhos nesse sentido também. Claro que à medida que nós podemos saber dos nossos limites, apostar nas nossas potencialidades, a gente vai podendo estabelecer com o outro relações que sejam menos imaginárias. Ou seja, quando a gente tem relações pautadas nesse âmbito imaginário, a tendência à agressividade, à violência, a inveja, a competitividade, a tendência que isso apareça se torna cada vez mais presente. É diferente de quando nós podemos nos conhecer e apostar no que é nosso, no que é das nossas condições. Aí nós vamos poder sair daquele ditado popular que a grama do outro é sempre mais verde. Né? A gente pode ver o verde da nossa própria grama. A gente vai poder apostar no nosso potencial e começar a verificar que se o outro que está ao redor também pode brilhar, também pode se sentir bem, fazer valer o que é do seu próprio desejo, isso também respinga em quem está perto. É diferente de entrar com o outro numa relação de pura competitividade, que a agressividade vai vir na sequência. A possibilidade de cada um de nós, no dia a dia, conseguir verificar os próprios limites, traz também a chance de conseguirmos apostar no nosso potencial. Não tem como a gente desejar algo se a gente não sentir falta. Isso é uma lógica. Né? Então, cada vez que tentamos tamponar os nossos próprios limites, as nossas próprias falhas, no sentido de se proteger, a gente está entrando por uma via que é a de impossibilitar a nós mesmos fazer valer o nosso desejo. Porque à medida que a gente puder ver de frente aquilo que a gente não consegue, aquilo que a gente tem dificuldade, é aí que a gente pode desejar fazer alguma coisa de diferente. Então, vocês percebem que é uma lógica diferente do que a gente vê no dia a dia? Vamos tampar, não vamos fazer de tudo para que a falha não apareça, para que os limites não fiquem explícitos. Mas espera aí, a partir deles é encarando isso, principalmente nesse momento de crise, né, em que essas instabilidades estão presentes, é encarando isso de frente que a gente vai ter condições
de atingir outras tantas coisas. Vou passar e depois eu volto. Porque aí é que a criatividade pode se apresentar e de um modo muito original. É a partir do momento que a gente pode verificar a crise de frente no trabalho, seja pela via dos relacionamentos interpessoais, seja pela dificuldade que aquela função está apresentando, é a partir desse momento que, encarando de frente, a gente pode criar novas saídas, de acordo com o melhor possível, levando em conta as oportunidades que estão ao nosso redor, né, e sustentando isso que para nós é possível. Porque senão também a gente cai num outro patamar, que é do ideal. E quanto mais idealizado, a frustração também vai ser na mesma proporção, porque o ideal não se atinge. E isso, ficar cada vez que eu escuto discursos pautados em ideais, né, aí a gente vê que é alguém que não está conseguindo ver o que a rodeia, as condições atuais, e isso aponta um desequilíbrio. Um outro ponto que denota o equilíbrio emocional é cotidianamente, ou seja, em cada relação que a gente puder sustentar, é se questionar sobre o lugar que a gente ocupa. Na relação com o outro, nós podemos ocupar vários tipos de lugar. Eu vou trazer aqui um exemplo de uma relação muito típica que a gente vê no trabalho, que aparece nos consultórios, principalmente quando essa relação imaginária, que gera agressividade, competitividade, quando isso é explicitado, provavelmente por trás tem um tipo de relação entre as pessoas que é a ocupação do lugar de mestria e de escravo. Como é que é isso? Como é que isso funciona no dia a dia? É aquela pessoa que faz o trabalho, que tem as ideias, chega alguém, se beneficia disso e toma como se fosse dele mesmo, sem dar lugar para aquela pessoa que criou. E, ao mesmo tempo, sem valorizar o que lhe cabe, que é de veicular, muitas vezes, isso que ele pôde escutar, que ele pôde captar. Então, cada vez que nós podemos nos questionar que lugar que nós estamos ocupando nesse local de trabalho, com essas pessoas, isso está sendo saudável para mim, isso está trazendo mais prejuízo do que benefício, a cada questionamento abre-se uma porta para que a gente possa conhecer um pouco mais da gente e do outro. E respeitar o outro e a nós mesmos. À medida que essa atenção dirigida a nós mesmos está mais presente, a gente vai tendo a chance também de perceber as nossas próprias repetições, ou seja, nos nossos atos, nos nossos posicionamentos, o que mais se repete? O que frequentemente se repete? Essas repetições estão trazendo que consequências para nós? São questionamentos como esses que vão fazer a gente avançar no sentido de criar saídas diferentes, criar espaços diferentes para nós mesmos. E um último ponto que eu gostaria de destacar é em relação à responsabilidade. Poder sustentar algo que a gente assumiu, poder levar em conta os combinados que a gente firmou com alguém e levar adiante isso requer responsabilidade, né? Mas também poder, no meio do caminho, no percurso do desenvolvimento de uma determinada atividade no trabalho, poder recuar e dizer, olha, aconteceram contingências, as mudanças são necessárias, eu preciso de mais tempo, eu estou com dificuldades nisso, naquilo. Isso aponta a responsabilidade daquele que, de início, se incumbiu de desenvolver determinada função, que assumiu determinadas responsabilidades, determinadas tarefas.
Então, gente, o que eu gostaria de trazer com esses pontos que eu pude levantar hoje são principalmente alguns questionamentos que vieram até mim por conta do meu próprio trabalho, do meu encaminhamento pessoal e que constantemente eu estou revisando e ajuda a crescer, ajuda a avançar nesse mundo tão turbulento que a gente vive, em meio a uma crise que está aí, de cunho político, de cunho econômico, enfim, né, e que repercute em cada um de nós, de modos diferentes, e que a gente precisa encontrar saídas, e que sejam boas saídas essas que cada um de nós encontre. Eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui hoje, e espero ter contribuído com alguma questão que seja. Obrigada.